Queridos, nós vamos falar hoje então, continuar, aquele livro que nós estamos lendo aqui, semana após semana, aprendendo e relembrando princípios e verdades que valem não só para líder, mas que vale para todos nós, porque afinal de contas todos nós temos algum nível de influência, de liderança, não só no corpo de Cristo, mas na nossa família, nos nossos empregos. Então são verdades e princípios que estão nos ajudando a avançar e a crescer na nossa liderança. Hoje nós vamos falar então sobre a coragem. E eu quero começar lendo com vocês Romanos capítulo 1, versículo 16. O apóstolo Paulo, ele dá uma declaração que me motiva e me desafia ao mesmo tempo. Porque ele fala assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, essa é uma mensagem, é uma verdade, é uma declaração do apóstolo Paulo que nos desafia, porque ele está falando assim: olha, eu não me envergonho do evangelho. E quando ele escreve aos romanos, ele está escrevendo tanto a judeus quanto a gentios, e ele está falando, por mais que seja desafiador, por mais que seja perigoso, inclusive na época, no contexto em que o apóstolo Paulo estava inserido, era perigoso compartilhar as verdades do evangelho, porque eles eram perseguidos, eram mortos por causa da crença, da fé que eles tinham em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, com ousadia, ele fala: eu não me envergonho. Eu não me envergonho do evangelho, por mais que seja difícil, por mais que seja desafiador, por mais que a minha vida seja colocada em risco por causa do evangelho, ainda assim eu não me envergonho do evangelho. E isso está implícito, explícito, na verdade, a coragem do apóstolo Paulo em viver aquilo que o Senhor o chamou para viver. Tem uma frase que fala que uma pessoa com coragem é a maioria. E quando eu li essa frase, a princípio, eu achei uma frase assim meio... Eu falei, eu não sei se eu concordo exatamente com essa frase, porque na verdade, se a gente for perceber, a maioria não necessariamente são os corajosos. Porque... não só pelo fato de ter medo de alguma coisa, naquilo que ela se propõe a fazer, talvez o medo a impeça de avançar, mas também pelo fato de não se desafiarem a saírem da sua zona de conforto. Um exemplo claro, por exemplo, no Brasil, um dos empregos mais almejados, qual é? Inclusive é um que eu sou, é o tão sonhado concurso público. Por quê? Porque é um lugar de zona de conforto. O concursado, ele já tem... O que é que o concursado procura? A estabilidade. De poder não ter essa preocupação de ser mandado embora no mês seguinte, no ano seguinte, de não poder conseguir fazer um compromisso financeiro, talvez de longo prazo, porque não sabe se o concursado não tem esse tipo de problema. E a maioria, você vê os cursinhos que prestam esse serviço para estudantes que almejam concurso, estão todos lotados com mensalidades e valores de cursinhos altíssimos. Você vê as inscrições, elas bombam. A gente teve inscrição agora para o MP, foi mais de 20 e tantas mil pessoas que se inscreveram. E tem agora para a Prefeitura de Palmas mais milhares de pessoas. E eu sou concursado, então nada contra quem é concursado. Mas a verdade é que isso fala um pouco, talvez, do nosso medo de se desafiar. Então a gente tem mais gente atrás de um concurso público do que talvez gente atrás de empreender. Porque o empreendedor, se bem que eu não acredito muito nesse negócio de lugar de fala, mas eu não sou essa pessoa que empreende, pelo menos não profissionalmente, mas o empreendedor, ele
trabalha hoje para poder ganhar o seu sustento. Se ele não trabalhar, ele não ganha. Tem aquela frase que fala que é o olho do dono que engorda o gado. Então ele tem que estar lá desde o início até o final. E o empreendedor ele tem que se desafiar dia após dia. Ele precisa sair da sua zona de conforto. Inclusive, empreender não tem nada a ver com zona de conforto, porque não é fácil, mas os empreendedores, pelo menos numericamente, são minoria do que aqueles que almejam a estabilidade do concurso. O que é que isso fala muito sobre nós? Que talvez nosso medo tenha tomado conta da nossa vontade. E por causa do medo daquilo que é arriscado, eu não me proponho e não me coloco nesse lugar de arriscar, de me desafiar. Por isso que quando eu li essa frase, uma pessoa com coragem é a maioria, a princípio eu falei, não é a maioria. Mas aí a gente percebe que, na verdade, pessoas com coragem são a maioria dos que avançam. Pessoas com coragem são a maioria dos que avançam. Aí sim, a gente pode perceber que todos aqueles que estão colocando o pé, talvez até no arriscado, colocando o pé naquilo que eles não sabem o que será lá na frente, mas as pessoas que avançam são a maioria. Vamos perceber na Bíblia, 600 mil saíram do Egito. E aí, alguns teólogos falam que essa conta não incluía, como era de costume, não incluía mulheres e crianças. Então é ali mais ou menos, alguns falam entre 2 e 3 milhões de pessoas que de fato saíram do Egito. Dessa quantidade, quantos entraram na terra prometida? Apenas 2, Josué e Caleb. E desses 2, quando Moisés mandou os espias, pegou um de cada tribo, portanto 12 espias, para olharem a terra que Deus havia prometido. Dos 12, 10 voltaram morrendo de medo. Lá tem gigantes, lá tem isso, não sei aquilo. Josué e Caleb falaram, meu Deus, lá aquela terra é maravilhosa, vamos tomar posse porque o Senhor nos deu. Então, aqueles com coragem são aqueles que avançam. Josué e Caleb, os corajosos, foram os únicos dos 2, 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, que tomaram posse da terra prometida. Por quê? Porque foram tomados por essa coragem. E isso não era ausência de medo. Mas eles se desafiaram, mesmo com o medo que tinham, se desafiaram a avançar. Tem uma frase do Karl Barth, que é um teólogo suíço, que ele fala que coragem é o medo entregue em orações. Coragem é nós pegarmos o nosso medo e colocarmos diante daquele que nele há ausência de medo. Nele que é o verdadeiro amor, e a palavra de Deus fala que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então a nossa coragem não é nós não termos medo algum, mas é nós pegarmos esse medo e colocarmos diante do Senhor e falar, Senhor, mesmo com medo eu vou avançar. Porque aí sim os corajosos são a maioria dos que avançam. A gente percebe ali Gideão, ele teve tanto medo que ele pediu ao Senhor confirmações para ver se ele era mesmo escolhido, que o Senhor tinha escolhido. Senhor, se é mesmo verdade, se é para me avançar, confirma aqui, se esse algodão ficar molhado e em volta não ficar, é porque é o Senhor. No outro dia, se esse algodão não ficar molhado e em volta ficar, é porque realmente o Senhor... E o Senhor foi lá confirmando e confirmando e confirmando. E a Bíblia fala que Gideão colocou então nesse lugar de querer avançar, mas o exército de Gideão começou com 32 mil pessoas. Que ainda assim não era nada perto, porque a Bíblia fala que o exército midianita fala que não podia se contar, porque era igual a areia da praia do mar. Ninguém poderia contar, porque era muita gente, era milhares e milhares e milhares de pessoas.
32 mil, então não era nada comparado. Mas ainda assim, o exército de Gideão teve uma baixa primeira de 22 mil pessoas. E olha o que o Senhor fala para que essas 22 mil pessoas sejam retiradas do exército de Gideão. Juízes 7:3. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então, aqueles que deixam o medo dominar são aqueles que talvez o Senhor espera mais um tempo. Deixa você controlar primeiro esse seu medo que te domina, que te sufoca. E deixa eu avançar aqui com aqueles que mesmo com todo o medo, com o medo que eles têm, ainda colocam isso diante do Senhor e confiam no Senhor que prometeu. No final a gente sabe que o exército de Gideão ficou com apenas 300 pessoas. E foi com essas 300 pessoas que Gideão avançou e venceu. E 300 que numericamente era nada perto do exército inimigo, mas os corajosos foram aqueles que avançaram. E eu duvido muito que desses 300 tinha alguém que tinha zero medo. Eu creio que talvez eles tinham seus medos, mas os medos não os impediram de avançar. Existe uma história verídica, um fato sobre um termo que os americanos usaram como as dos ases. Aquela as é carta de baralho, então é aquela carta poderosa no contexto aqui. E a história conta que faz uma pergunta para a gente entender. O que 3 homens têm em comum? E aí, um que era um automobilista que estabeleceu o recorde mundial de velocidade em Daytona em 1914. Outro que era um piloto que estabeleceu o recorde de maior número de vitórias em combates aéreos contra os alemães na Primeira Guerra Mundial. E outro que era o secretário do assessor especial para assuntos bélicos, que sobreviveu em um acidente aéreo e passou 22 dias em um bote salva-vidas no Oceano Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. Então, um que estabeleceu um recorde de velocidade, outro que foi o homem que mais teve número de vitórias na Primeira Guerra Mundial, em vitórias em combates aéreos contra os alemães, e outro que era um secretário especial que passou 22 dias num bote no Oceano Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. Todos esses homens passaram por circunstâncias desafiadoras. Cada situação dessa provavelmente instigou e levou essas pessoas a terem medo. Mas o que elas têm em comum? E a verdade é que todos são, por acaso, a mesma pessoa. É o tal do Ed Rickenbacker. A mesma pessoa que passou por 3 situações que às vezes a gente não se pensa passar por uma, e ela passou por 3 situações desafiadoras, difíceis, mas que ele passou por elas. Por quê? Porque era um homem de coragem. Quando ele morreu aos 83 anos de idade, o filho dele fala que se ele tivesse um lema, seria a frase que ele mais ouviu seu pai falar: vou lutar como uma fera. A grande verdade é que esse homem provavelmente não tinha no seu arcabouço a palavra desistência. Existe um recorde de velocidade aí, eu vou quebrar esse negócio. E quando a gente vê mais detalhes da história dele, ele não deixaram ele entrar na escola de pilotagem no começo, porque ele já tinha passado da idade. Ele foi para uma outra escola que aceitaram, e aí, por fim, quebrou o recorde de velocidade. Então, é um homem que não se paralisava pelo medo. Tinha medo? Tinha, como todos nós, mas não deixava o medo paralisar. Então vamos ver aqui alguns pontos para identificarmos com relação à coragem. Em primeiro lugar, a coragem começa com uma batalha interior.
2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O que o Senhor nos deu não foi ausência de medo, mas ao mesmo ponto que o Senhor não nos deu espírito de covardia. Existe uma coragem em nós que provém do próprio Deus. E Ele juntamente nos deu poder, nos deu amor, nos deu equilíbrio, para não ficarmos nesse lugar de ausência total do medo, porque aí a gente começa a fazer besteira, mas também não está nesse lugar de 100% de medo, porque a gente começa a se negar a avançar, a não avançar pelo medo do que pode acontecer. Como eu disse, a coragem não é a ausência do medo, é justamente enfrentar esse medo que, porventura, nós devamos ter. E para isso não existe outro passo, outro caminho, se não confiarmos no Senhor e no que Ele diz ao nosso respeito. Voltando para Gideão, sobre quem nós estávamos falando agora há pouco, Gideão é aquele que, quando o Senhor o chamou, ele falou: mas eu sou o menor do menor do menor. Meu Deus, eu não sou ninguém para poder. Será que é comigo mesmo que o Senhor está contando? Será que o secretário de Deus não errou aí? O anjo não veio visitar a pessoa errada? Talvez é uma pessoa mais imponente, forte, corajosa. Mas olha o que o Deus fala a respeito de Gideão. Esse mesmo que estava, a princípio, com receio de avançar por causa dos medos que ele tinha. Juízes 6:12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Então, o Senhor fala algo ao nosso respeito e às vezes nós estamos duvidando daquilo que o Senhor diz. E aí nós deixamos o medo ser maior do que aquilo que o Senhor fala sobre nós. Eu sempre gosto, ontem nós tivemos, e eu quero falar assim da nossa área, porque ontem nós tivemos uma multiplicação na nossa área, mas está tendo multiplicação em tudo quanto é esquina dessa igreja, e glória a Deus por isso. Mas uma coisa que eu sempre falo para os nossos líderes, e aproveitar que nós estamos cheios de líderes aqui, é que o Senhor te colocou onde você está, porque Ele sabe que você consegue. A parábola dos talentos é bem claro, irmãos, é preto no branco. O Senhor deu talentos a cada um conforme a sua capacidade. Aquele que recebeu um talento, que não multiplicou, ele não multiplicou, não era por falta de capacidade, talvez é porque o medo o impediu. Mas o Senhor deu a ele conforme a capacidade que ele tinha. Então todos nós que somos colocados em posição de liderança, seja ela qual for, você está aí, porque o Senhor sabe que você dá conta. Então o primeiro desafio nosso é lutarmos na nossa própria batalha interior, de não nos acovardarmos e não nos paralisarmos diante do medo e diante dos desafios. Mas saber, se o Senhor conta comigo nessa parada, Ele vai prover a solução. Não tenho todas as respostas, não sei todos os caminhos, mas confio naquele que me guia. Amém ou não amém? Segundo lugar, a coragem de um líder inspira o comprometimento dos seguidores. Gideão, o mesmo Gideão, por ordem de Deus, depois que ele já separou ali os 300, já tinha as pessoas que iriam avançar com ele, ele ouviu do Senhor uma instrução: vá lá no acampamento midianita, ouça o que eles estão falando a seu respeito. Gideão pegou lá um amigo, um colega, foi lá escondido e ouviu um sonho. Chegou lá, um soldado estava contando um sonho para o outro. Eu sonhei com um pão gigante que caía sobre o acampamento e destruía tudo. E aí o outro falou assim: rapaz, isso não é outra coisa senão a espada de Gideão vindo contra nós. O exército gigante. Moço, Gideão ouviu isso, voltou lá para lá.
Juízes 7,15. Quando Gideão ouviu o relato desse sonho, o seu significado, adorou a Deus. Na versão cristiana atualizada, criou coragem. Criou coragem, adorou a Deus. Voltou para o arraial de Israel e disse: levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Gideão, agora cheio dessa coragem de Deus, encorajou aqueles que o seguiam. Então, quando nós nos colocamos enquanto líderes nessa posição de acreditar, qual é a missão de hoje? A missão de hoje é levantar pessoas para servir no Paz Kids. Na escala que é da nossa semana. Moço, pois esse líder vai chegar lá e falar: cara, hoje nós temos a melhor missão que o Senhor tem para nós hoje, que é servir no Paz Kids. Quem é que vai comigo desbravar e vamos fazer essas crianças romperem a ser apaixonadas por Jesus? Meu amigo, vai ter 1 milhão de pessoas te seguindo, porque você, com a sua coragem, vai inspirar aqueles que te seguem. O contrário também é verdadeiro. Quando a gente chega lá, uma vez, lá em Marte, eu ouvi uma história de um marciano que falou que deram uma tarefa para ele na célula. Aí ele falou: olha, me deram essa bucha aqui. Deram essa bucha aqui dessa tarefa de falar aqui disso, disso, daquilo. Então, eu vou aqui ver o que eu consigo fazer. Meu irmão, os ouvintes já começam a falar: meu Deus, nunca que eu quero receber essa missão, porque se esse irmão que já está há tanto tempo, que talvez já é um líder, está com essa coragem toda, como que eu... Mas, irmãos, a missão que o Senhor te confiou, você vai pegar o seu medo, botar no bolso, saber que aquilo que cabe a você, você faz, aquilo que cabe ao Senhor, só Ele pode fazer. Então, pega o nosso medo, coloca no bolso e vamos avançar. O Senhor vai romper e vai nos ajudar a romper. Amém? Aí, olha o que... Depois que Gideão, cheio de coragem, olha como que o exército de Gideão se começa a agir. Juízes 7:20. Assim, as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam na tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. Agora sim, esse exército foi contagiado pelo seu líder e eles agora estão cheios de coragem. Pensa lá, 300 diante de um mar de multidão de pessoas, e eles estão falando: moço, nós vamos lá pegar esse boi pelo chifre, e quem vier aqui eu mato 1000. Quem já ouviu essa piadinha? Eu mato 1000. E aí avança e faz a coisa acontecer. Billy Graham, ele tem uma frase que ele fala assim: a coragem é contagiosa. Quando o homem corajoso assume uma posição, os demais se aprumam. Amém ou não amém? Cadê os corajosos aqui? Glória a Deus, aleluia. Para aumentar a sua, a minha e a nossa coragem, façamos o seguinte. Em primeiro lugar, enfrente as consequências. Irmão, faça algo que te desafie, que te tire da zona de conforto, que te leve a enfrentar um medo real que você tem, ou uma dificuldade real que você tem. Esses dias eu conversando com alguém de Marte também, eu gosto de conversar com o pessoal de Marte, mas eu conversando com alguém e a gente falando sobre jejum, sobre leitura da palavra, eu falei: cara, chegou um tempo que eu tinha também as minhas leituras, e eu lia lá um capítulo por dia, a leitura anual, e nada contra quem lê a leitura anual, mas eu falei assim: eu quero me desafiar, porque fazer o que todos fazem, tá bom, mas eu vou continuar na minha zona de conforto. Então eu quero ler a Bíblia em 4 meses. E aí eu procurei lá um bendito de um plano de leitura, aumentou a leitura, aumentou o tempo empenhado naquela leitura, mas eu falei: cara, se eu não sair, se eu não me desafiar, ninguém vai fazer isso por mim. Então nós precisamos enfrentar as consequências, no sentido de que saia da sua zona de conforto, se motive a enfrentar o medo que você tem. O medo é falar em público, como eu já tive. Eu não tive
as instruções que hoje nós já temos de como falar em público. Lá no começo eu fui meio na marra, porque tinha que apresentar trabalho de faculdade. Mas, irmãos, hoje tem gente aí que pode te ajudar com esse empecilho de falar em público. O medo é falar em público, irmão, pois chega no seu líder amanhã, hoje mesmo, fala: olha, a próxima palavra da célula é eu que vou que dar. É eu que vou dar a próxima palavra, porque eu vou enfrentar esse bicho do medo de falar em público e vou me tornar o melhor falador de público do universo. Porque se, irmãos, nós não nos desafiarmos, nós vamos sempre estar no mesmíssimo lugar a vida inteira. A Renata pode te ajudar aí com essa parada de falar em público. Ela é expert no assunto. Amém? Segundo lugar, fale com aquela pessoa. Irmão, se tem algo para ser resolvido e você nunca resolveu por medo, por receio, em nome de Jesus, crie coragem. Chame a pessoa para sentar. Vai resolver esse rolê, mano. Vai resolver essa parada, porque isso aqui não se trata de você chegar lá e descarregar ódio. Olha, porque você fez isso e eu estou muito chateado e não quero mais saber de você. Não. Inclusive, abrir o seu coração, como você se sentiu em determinado momento com tal situação. Pedir perdão, liberar perdão e sair dali e tomar um café. E sair dali e continuar a vida juntos. Irmãos, eu quase perco assim, um pouquinho das estribeiras quando eu vejo assim: eu resolvi com fulano de tal, mas eu nunca mais quero saber dessa peste na minha vida. Irmãos, não resolveu nada, irmãos. Você simplesmente fingiu que resolveu uma paradinha, mas o resolver de verdade é sentar, aparar as arestas e depois sair para comer uma pizza. Se você não tiver de jejum. Do Cláudio ainda, glória a Deus. Terceiro lugar para a gente orar, misericórdia. Dê um passo gigantesco. E aqui, irmãos, mais do que dar um passo grande, mais do que se desafiar em fazer algo grande, meu desafio para você hoje é se envolver na maior obra do universo, que é a obra do Senhor Jesus. É você entender que todos nós somos titulares no exército de Deus. No time de Deus não tem reserva, irmão. Todo mundo é titular. Então, se a sua célula está grande, precisando multiplicar, se coloque nesse lugar de ser o próximo líder. Se coloque nesse lugar de ser o próximo anfitrião. Se coloque no lugar para discipular alguém. Se coloque no lugar para fazer algo na maior obra do universo, que é a obra de Deus. João 14:12, em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Irmãos, o Senhor falou que nós faríamos não só o que Ele fez, mas coisas maiores. Porque nós somos melhores que Jesus? Não, porque nós vamos estar inseridos naquilo que Deus está fazendo. E a obra de Deus é a maior obra do universo. Então se coloque nesse lugar de fazer algo. Não seja mais um membrinho de uma célulazinha que vai toda semana. Não, irmãos. O próximo líder vai ser você. Eu lembro, o pastor Willy contou aqui recentemente, né, que na nossa primeira célula, quando ele chegou lá do seminário, já tinha lá, inclusive, no caso era eu, que seria o próximo líder. O que ele fez? Ele ficou lá paradinho. Não, irmão. Ele foi lá, onde é que tem aqui lugar para liderar? Até é criança? Pô, moço, eu vou liderar maior negócio de criança, e se transformou em tudo hoje que nós vemos no Pais Kids. Por quê? Porque a gente não fica lá sentadinho no nosso lugarzinho, confortávelzinho. Irmão, aqui tem, sei lá, 60, 70 pessoas, é 60, 70 células, 80. Nosso alvo para Palmas só é 60. Irmão, nós temos que chegar no final do ano com 120. Porque não é por falta de gente, irmãos, nós temos gente suficiente. Talvez é falta de coragem. Amém?